Boa noite para quem já está entrando. Já convidei o Daniel para entrar na sala. Boa noite, Sandra, tudo bem? Vou esperar as pessoas entrarem na sala. Já convidei o Daniel para a live. Vamos falar hoje sobre organização e música. Então, vamos ver quem mais entra na sala, né? Se o Dani está entrando. Tudo bem por aí, Sandra? Oi, Eric. Boa noite. Esperando o Daniel aceitar o convite para participar. Boa noite, Denise. Daqui a pouco a gente vai fazer essa live sobre organização e música. E para quem não conhece o Daniel ainda, aproveita para ir lá seguir o perfil dele, é @maestroinsano. Boa noite, Marcelo. Estou esperando ele entrar para poder começar a live, pessoal. Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Tudo certo? Oi, Pri. Oi, Má. Vamos ver aqui a hora que o Marcelo, que o Daniel vai entrar. Já fiz o convite. Acho que ele está com alguma dificuldade de aceitar o convite. Pelo que eu soube, o Instagram realmente estava dando umas travadas, né? Mas vamos ver aqui. Ele já está convidado, porque toda vez que eu convido, dá como se ele não Tati, a minha pudesse sogra participar. chegou aqui, ela tem dificuldade de locomoção, só eu consigo tirar ela do carro, né? Ela chegou bem na hora da gente começar, então um minutinho eu vou descer lá, tirar ela na garagem, subir e já vou aí, tá bom? Segura aí pra mim. Um pouquinho de paciência. Que bom que vocês estão ouvindo bem. Oi, Meg. Vamos ver. Porque se eu sair aqui da tela do Instagram, eu acho que eu fecho a live. Chegou uma visita lá com dificuldade de locomoção e ele foi ajudar a tirar do carro, mas ele já está entrando. Que bom que vocês estão me ouvindo. Se vocês tiverem dúvidas, vamos aproveitar para começar a anotar aqui. Eu sei que já tem músicos assistindo, né? A Priscila e o Marcelo são músicos. Se eles quiserem dizer aqui o que eles tocam, a Priscila, inclusive, é voz, né? E para quem não sabe, eu também cantava, já tive banda de classic rock. E foi, inclusive, por causa de música que eu conheci o Dani. E a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, eu não quero dar spoiler, mas em breve, quando ele entrar na sala, a gente vai saber mais sobre essa história. E daqui a pouquinho ele já vai entrar aqui na sala. Eu coloquei pela primeira vez um ring light, acho que tá boa a iluminação também, né? Antes eu tinha algumas coisas um pouco mais adaptadas, assim, improvisadas, para dizer a verdade. E agora já coloquei esse ring light, acho que já ficou melhor. Então, o que você toca mesmo? Qual o nome do instrumento? Então, o Marcelo toca muitas coisas. Tem instrumento de corda, tem de sopro. Obrigada, Sandra, por confirmar a voz. Aí, trompetista semi-amador. Semi-amador para quem não te ouviu cantando, tocando ainda, né? Porque toca bem.
Eu vi que algumas pessoas aqui participaram da enquete que eu fiz, eu não sei se todos viram. Já começa a pensar aí o que vocês pensam sobre isso, né? São coisas que eu vou mencionar aqui durante a live. Uma das perguntas foi se vocês acham que a organização atrapalha a criatividade. Sei, eu ia falar aqui minha opinião, mas eu não vou. Vou esperar um pouquinho mais para enquanto começa a live, né? Um pouquinho depois para que mais gente consiga aprender, escutar, né? O que a gente tem para falar sobre isso. E se você tem alguma desorganização em casas, o que você faz se você consegue identificar quais dificuldades você tem para poder mudar isso? Eu tive aqui algumas respostas, mas eu vou discutir isso mais para frente com o Dani, que daqui a pouquinho está entrando. Se vocês tiverem dúvida, por favor, tá? Fiquem à vontade para já deixar a questão aqui. Marcelo, quando você começou a tocar trompete? Se você já quiser participar mais do que isso. É mesmo, Sandra, com confissões aqui, caótica. Você é musicista também, Sandra? Você toca alguma coisa? Eu também acho que a organização ajuda a criatividade. Essa é a minha opinião, né? Vamos ver o que a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco. Oiê, Aê, Dani. tudo bem? Boa noite, Dani. Boa noite, desculpa o pequeno atraso. Tá me ouvindo? Sem problema. Olha, atrás dele já temos aqui um spoiler do instrumento. Deixa eu pegar meus fones aqui. Boa noite para quem está entrando. Dani, eu não estou te ouvindo muito bem, tá? Se mais gente puder confirmar isso, boa noite para quem está entrando. Agora sim, tá me ouvindo melhor? Não, Dani. Precisa chegar um pouquinho mais perto do mic. Eu tô de fone Deixa eu agora. aumentar aqui, só um minutinho. Falha minha, né? Fala um pouquinho. Agora eu tô de fone, tá me ouvindo? Ah, perfeito. Não, tá perfeito. Se o Então tá pessoal puder bom. confirmar que o som tá bom, né? Porque a gente tem que passar som. Começo de live com músico é assim. Não dá para ficar esperando menos. Obrigada, Sandra, por comentar, por confirmar, né? Dani, vamos nos apresentar, porque já são 7h05, acho que algumas pessoas já estão aqui há um tempinho. Eu vou começar me apresentando, né? Já que eu fiz o convite para você, para participar disso. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Patrícia Freire, eu sou personal organizer, eu atuo desde 2013, 2014, tenho diversas formações, não só como personal organizer, mas eu sou formada em Direito, eu sou concierge também, tenho especialização em terceira idade, residências, escritórios, luto, mudança, eventos, produtividade, e sou designer de interiores também. Dani, por favor, se apresente, para quem não te conhece. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Daniel Lima, eu sou músico e professor de música há mais de 35 anos. Aqui pela minha sala já passaram mais de 7.000 alunos nesses anos todos. Eu também sou podcaster lá no Semibreves Podcast junto ao Pedro Jansson, um podcast especializado em teoria musical e análise de discos, no irmão mais novo, que é o Clube do Disco. Eu também tenho um canal no YouTube, que é o Maestro Insano, onde eu ministro aulas às terças e quintas-feiras, sempre às 20 horas, ou seja, daqui a pouquinho tem conteúdo novo subindo lá. E eu também ministro aulas particulares por videoconferência, lecionando harmonia, teoria musical, arranjo, improvisação e instrumento. É basicamente isso que eu faço. São as duas personas que eu me divido profissionalmente, entre ser músico e ser professor de música. Sim. Não posso Nossa, nem não é disfarçar, pouca coisa, né? Não posso nem disfarçar. Tá tudo Quantos só baixos você tem aí? pendurado aqui tem 6, mas tem mais espalhado aqui pelo meio do... Depois nós vamos discutir sobre isso. Não tem jeito. Eu trabalho num espaço pequeno de 3 por 4, mais ou menos. Então é bem complicado fazer isso dentro do apartamento, né? Ter 3 câmeras, piano
dois computadores, ring light, luz adequada, etc, etc, etc. Até por isso eu optei por fazer daqui e não onde a gente tinha combinado previamente a nossa live. Achei melhor fazer de casa, até que eu consigo controlar melhor o som, a luz e etc. Que já tem Eu até tinha postado no Instagram, né, que a gente ia fazer de um lugar inusitado aí, mas eu sei que mudou. Eu falei, não, vou tirar do Instagram para não dar spoiler errado. A gente vai Mas eu fazer acho do que é mais camarim. controlado. Eu vou tocar daqui a pouco, né? Eu vou tocar no Charles daqui a pouco, no Charles Debra, aqui em São Paulo. E eu ia fazer do camarim, mas ia ter que levar uma estrutura para lá e não sei se eu ia conseguir controlar tão bem a questão do som e da luz. Daniela aí. Oi, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite para quem está entrando aí. Então, acabei de me apresentar, sou a Patrícia, ele é o Dani, a gente se conheceu com um amigo em comum. Eu estava até pensando se foi numa viagem, se foi num show mesmo, mas já tem bem uns 10 anos, né, que a gente se conhece. Acho. Pode falar. Eu acho que foi por aí mesmo. Eu acho que foi numa viagem, eu acho. Mas eu já tinha te visto tocar, mas tipo, para te conhecer mesmo, eu acho que foi nessa viagem. E a gente se conheceu por causa do Xinha, né? O nosso amigo que também é músico, o guitarrista. Ai, chutei o ringlante. Nosso amigo que é guitarrista e que eu falei até que ele devia estar aqui assistindo, que a gente ia mencionar o nome dele, mas vamos ver se daqui a pouco ele entra, porque, né? Fim de ano, muita gente está em happy hour. E outra Boa noite para quem está entrando. E ele é super ocupado, né? Ele é um cara que faz mil coisas, então é difícil. Total. Aí, ó, desde que tinha cabelo encarado. Tem gente antiga aqui, então você tinha até cabelo. Eu tinha. Esse menino que acabou de falar é o André Sassá, estudou comigo na Federal nos anos 90. Só aí tá todo mundo legal. Várias pessoas legais aqui entrando, Batilata, lá do Republic, o Anselmo, a Dani. Aproveitem para me seguir aí. O pessoal segue o Dani também, quem ainda não segue, né? Isso aí. Eu fiz esse convite, gente, né, para falar um pouco de polêmica, porque muita gente fala que música é tudo bagunceiro, e eu queria desmistificar isso, porque não tem como você ter sucesso em qualquer coisa sendo bagunceiro, né? É muito difícil. É mais difícil. É mais difícil no mínimo. Você vai conseguir, mas é uma jornada bem mais dura, né? Sim. Com certeza absoluta. Músico, a gente tem essa xepa, né, de que o músico nunca chega na hora, não consegue ficar com compromisso com relação à agenda, às vezes desmarca em cima da hora, e isso acaba gerando todo um tabu em cima das pessoas, né, dos músicos, de gente que trabalha com arte em geral. Então, a gente queria falar sobre essas ferramentas que a gente pode usar para não ficar incluído nesse grupo de pessoas, né, que tem essa fama, porque eu sei que para ter a trajetória que você tem de tantos anos de música, sendo chamado para tantos bares, tem que ser gente que é confiável. Não tem como. Tem um aí que está falando que é bagunceiro. Nós vamos tratar sobre isso. Em breve nós vamos tratar sobre isso. Você fica até o fim dessa live que você vai... Esse é bagunceiro mesmo. Mas bagunceiro no melhor sentido do termo. Vamos entender isso daí também. Porque também tem bagunceiro do bem, então. Sem dúvida. Esse é um deles. Bate-lata é um deles. Tem mais gente entrando. Boa noite para quem está entrando. E aí a gente fez no Instagram, né, tanto eu quanto você, uma enquete falando se a organização atrapalha a criatividade. E nós tivemos algumas pessoas dizendo que sim, nós vamos falar sobre isso. E para nós dois, mais da metade falou que não, que sente que a organização ajuda no processo de criatividade. E a gente, então, nota que algumas pessoas acham que a organização é uma limitação, né, na hora de criar. Quando eu menciono, já em outros posts e muitas lives antes dessa, que a organização, pelo contrário, traz muito mais liberdade para aquilo que você faz, porque as coisas já estão acontecendo. Com a organização, você simplesmente vai colocar as prioridades em dia, né? O que você acha disso, desse resultado dessa enquete? Você estava esperando que ia ser mais não mesmo, ou você estava esperando que ia ter mais gente achando que atrapalha? Como você disse, tem esse mito, né, da questão do artista marginal, né? O cara precisa ser uma pessoa atormentada pelos demônios internos para que ele consiga ser criativo. Esse, apesar dessa visão romântica do artista, exato, e etc., que é totalmente influenciado pelo intuitivo, pelo criativo, e não alimenta em nada o cognitivo, não está interessado
na compreensão dos processos, em organização de métodos e etc., em formação de schedule e programação no micro e no macro para pequenos prazos, médios prazos e longos prazos. O cara não tem objetivos e etc, etc. Isso, esse mito cai cada dia mais por terra, né? Porque a gente entende que, sendo a atividade musical uma atividade, apesar de artística, ela lida com uma parte específica da nossa programação, que é a memória táctil. A gente precisa renovar essa memória, o seu contato com o nosso instrumento, seja ele qual for, tá? A voz ou algum outro instrumento, seja ele qual for, de sopro, de teclas, de corda. Você renova isso a cada 24 horas. Então, você precisa ter contato em menos tempo para que você não tenha pequenas perdas. O John Coltrane tinha uma frase incrível que dizia o seguinte: abandone seu instrumento por uma semana, ele te abandonará por um mês. Então você precisa ter contato, ter programação. Você fala assim, eu não estudo, não faço. Você, no mínimo, não cresce. No mínimo. E se você não cresce, você só tem um caminho que é para baixo, né? Você alcançou o topo, não cresceu, mas daí é só descenso. Eu não critico, tá? Não é isso como uma crítica, mas como músico e como professor de música, eu enxergo a possibilidade que todos podem ser um pouco melhores que ontem e um pouco piores que amanhã. Esse é um mote para a vida toda. Você só consegue fazendo isso através da repetição, através da programação e, em primeira e última análise, através de uma organização e de método, do que a gente chama de um programa, né? Você tem que seguir um programa, tem um objetivo, traçar um objetivo, pensar no seu atual, focalizar no ideal e traçar o programa para poder alcançar unir as duas pontas. Isso é a organização assim, básica. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo que você tem que ter para começar qualquer coisa, né? Com certeza. Eu vou até além, a gente acha que as pessoas que são organizadas perdem a criatividade porque ela está lidando com coisas no horário fixo, como se a vozinha a voz, né? A vozinha não, a vozzinha da criatividade fosse passar ali e você não conseguir pegar porque você está desorganizado, você está no meio de alguma coisa e não tem nenhuma ferramenta que você tenha disponibilidade para captar alguma ideia. Lembrar que você tem que estudar alguma coisa, você não tem uma lista, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não tem uma agenda. E eu fiquei pensando se existe, Dani, se você tem alguma ferramenta, mesmo manual, que você use para captar essas ideias, um banco de ideias, app, programas que você use quando você está com alguma ideia para criar assim. Tem um monte de coisa que você pode fazer hoje, né? Hoje você tem uma série de ferramentas que você pode usar. Você, por exemplo, todo mundo tem à mão um telefone celular, por exemplo. Então, se você tem uma ideia para você estar andando na rua, por exemplo, tem uma ideia para uma melodia, você pode cantar essa melodia e gravar no seu celular. Um motivinho aqui. E assim você vai desenvolvendo esse motivo gravando. Aqui eu estou improvisando um negócio super simples e rápido, só para você entender. Você pode gravar. Já está amanhã no Instagram já. Você armazena isso de uma maneira simples. Você pode fazer isso. Se você tem outros skills, você pode escrever isso direto no papel. É uma das coisas que eu proponho para os meus alunos, dar ferramentas para que ele escute a melodia na cabeça dele e ponha direto no papel, através de uma metodologia que é a do treinamento do ouvido tonal, que daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, inclusive. Mas, então, você não precisa de grandes limitadores ou grandes... Entendo. Tem que quase nada. Ser o melhor app. Não precisa. Você pode usar o gravador do seu celular. Você pode usar um pedaço de papel. Você precisa... Sim, porque a organização ela é para cada um. Cada um funciona de um jeito. Tem gente que prefere papel, tem gente que vai preferir gravar a própria voz, tem gente que vai preferir batucar. Depende muito de como cada um funciona.
E você até disse em um post seu, porque eu acompanho o seu trabalho no Instagram, só o treino leva à assimilação. Exato. Então, assim, eu imagino que você deve concordar com música é som organizado. E esse mito de que a organização atrapalha a criatividade é totalmente contrário à definição da própria música. Ela é antítica por excelência. Se você for pensar que você organiza três, um tripod, assim, né? Três fundamentos básicos, harmonia, melodia e ritmo, pensando que você pode colocar os seus esforços em um ou em outro, ou nos três. Se você não tiver uma forma mínima e organizada, você não consegue chegar a lugar nenhum. Mesmo as músicas mais caóticas e experimentais, essa experiência de música eletroacústica do século XX, por exemplo, ou uma banda de death metal que você vai achar que é ruído puro, todas essas experiências musicais, elas partem de pequenos ciclos organizados de alguma forma, que são as formas de compasso, as formas organizacionais de contagens da pulsação do tempo. Então, isso, em primeira e última análise, você está organizando em pequenas células para que você possa sentir essa música. Ou seja, a organização vai desde o menor conceito até o maior. Eu falei só de ritmo. Quando você vai falar de melodia, quando você está falando em saltos melódicos, tem coisas que funcionam melhor para você, que você escuta melhor, que elas estão dentro de um contexto. Você consegue explicar isso através dessas relações de sons, através do que a gente chama de intervalos, que são as relações entre os sons. A partir do momento que você encontra a consonância desejada, você consegue desenvolver as frases, os motivos e os temas e, consequentemente, as coisas como um todo. A partir do momento que você aplica os dois juntos, a melodia sobre uma proposta rítmica, você vai gerar apoios nas cabeças dos tempos, nas cabeças dos compassos. E com isso você vai poder ali colocar acordes para sustentar esta melodia. E aí você consegue organizar a música no tripod básico, aí, no tripé básico, que é harmonia e melodia, que em primeira e última análise é organização pura. Quero agora que as pessoas que votaram, que acham que a organização atrapalha a criatividade, se manifestem, podem comentar. Aproveita aqui para discordar, né, do Dani ou até de mim, porque eu mesma posso dizer que eu nunca teria cantado nas bandas em que eu participei se não tivesse organização, salve. Só foram bandas covers e a sensação que eu tinha é que os músicos que tocavam nas minhas bandas sempre eram melhores do que eu. Então eu tinha que estudar muito mais. Era a sensação que eu tinha, né? Uma Mas também, sensação ótima, aliás. porque É uma sensação você tem que ótima. estudar. Sim. Faz te dar uma vontade muito maior, né? Ótimo, perfeito. E você só vai melhorar mesmo. É isso que você está falando. E assim, isso tem que encaixar na sua agenda de alguma forma. Como o Gildo comentou aqui em cima, a música, como qualquer aprendizado, é como uma língua que se você não fala, você vai esquecendo, né? Você tem que estudar. E só com organização é possível encontrar na sua agenda o tempo que você vai priorizar para isso. E se você não priorizar, não adianta. Eu estudei com o Nando Fernandes, né? Ele foi meu professor por muito tempo. E ele também sempre falou sobre repetição. Se não tinha repetição em casa e se não tem disciplina, você não vai conseguir ter Exato. com a mesma qualidade, né, que a gente falou no começo, o sucesso de tantos músicos como você, Dani, que dependem dessa organização para fazer tantos chapéus caberem na cabeça. A gente pode até usar, por exemplo, tem uma outra régua aí, são muitas variáveis para poder você encaixar todo o resultado final. Algumas pessoas usam aquela variável do mito do talento, né? Mas fulano tem um talento, o cara pode ter uma facilidade para um ou para outro, para um lado ou para o outro, mas vai ter sempre uma dificuldade maior ou uma dificuldade menor. Olha a minha banda aí, ó. Algum dos, Olha a Max Five, quem não segue, aproveita, que eles já vão fazer show hoje. Algum dos meninos está vendo o que é que eu estou fazendo aqui, que eu não estou lá ainda. Calma, por que não está passando som eu estou chegando. site? Eu estou chegando. Então, e em primeira e última análise, quando a gente está
tentando entender, quebrar esse código, chegar a esses resultados que a gente almeja, se você não tiver essa questão do comprometimento e da repetição, a um outro aluno meu, o Cássio, se você não repete e não fixa isso de uma forma que torne isso de uma maneira natural, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Uhum. O cidadão tem mais facilidade. Ok. A quantidade de repetições que você vai fazer ou não vai fazer varia. Quantas horas eu preciso praticar? Quanto eu preciso praticar? Quanto tempo eu preciso fazer disso? Não sei. Não, depende do tempo que você tem para dispor. Depende do tempo que você está disposto a se concentrar. Tem uma coisa que os caras falam, que aplica-se bastante música, que é o método Pomodoro. Você já ouviu falar disso? 50 minutos. Sim, claro. Eles falam isso na música também. Também. Para você ver, isso é uma técnica de organização que eu uso em qualquer trabalho. Pois é. Explica a técnica Pomodoro aí, vamos ver. Então, o que acontece? Você tem uma imersão Você vai dividir a hora em 10 décimos. Você pega 9 décimos dessa hora e você fica totalmente imerso naquela proposta, chegando, buscando seu objetivo. Desliga todas as distrações de volta, põe todas as coisas no seu foco e foca no objetivo. No último décimo, você relaxa e desfoca. Aí você para. E depois você repete isso quanto mais vezes você tiver. Essa é a ideia, como a gente faz. Pomodoro é tipo aquele reloginho de tomate que a gente usa para cozinhar. Cada 5 minutos você vai fazer uma função. Então é uma forma fácil de você decorar e de não cansar e de colocar organização no dia a dia, né? Do músico ou qualquer outra situação. Ó, seus músicos estão aqui ansiosos para você chegar, viu? Tá todo mundo, João, o Luciano. chorando. É muita saudade, né? Clube hoje, né? Eles estão com saudade. Isso que eu não estou lá ainda. É isso. Você sabe como é. Na realidade, eu fiquei para fazer. Eu ia fazer de lá, né? Mas eu fiquei para fazer a lista de convidados e acabei achando por bem ter um controle melhor dessa questão do áudio da música aqui, né? Então, para a gente apresentar um conteúdo de qualidade adequado, né? E o que faz é perceber, assim, a gente fez a segunda enquete, mas nem foi ligando nisso, né? Você consegue identificar o que pode melhorar e se programar para investir nisso? Você achou que podia melhorar a qualidade da live, transmitindo de casa, e, portanto, você fez isso, exatamente isso, né? E aí a gente foi assim... mais confortável, né? Que eu faço todos os dias, claro. É o meu espaço de trabalho. Mais de onde vontade. Sem dúvida. Tá tudo aqui, não preciso tirar o green do lugar, preciso tirar o microfone do lugar, tem fone aqui, tem todas as coisas, estão tudo aqui, tá tudo aqui. Claro. É só ir, só chegar. Depois alguém fala aí que músico é tudo bagunceiro, olha aí, ele já conseguiu programar toda a agenda dele do dia para live, para tocar, sem prejudicar nenhum, né, da banda. Eu comecei a dar aula às 10 da manhã hoje. Eu abri as aulas às 10 da manhã. Então, e eu vou até às 3h30, sabe? Então, tem que ter agenda até para dormir, né? E você tem neném, né? Vamos falar um pouquinho disso também. Mas aí a gente perguntou se as pessoas conseguiam programar aquilo que eles queriam melhorar, e a gente teve a maior parte das respostas que sim, e teve, acho que um voto que não. Porém, eu fico me perguntando se todo mundo realmente entendeu a pergunta, se todo mundo quis responder. Porque é aquilo, se a gente não consegue identificar o que pode melhorar, e eu, por exemplo, acabei de dizer que achava que não canto tão bem quanto... Até tem outros músicos aqui que provavelmente cantam melhor. Como é que eu vou saber que eu preciso ter tempo para estudar mais do que eles, para poder não passar papelão na rua, né, nos bares, porque a gente vai fazer isso, né, só vai passar vergonha, e vai incomodar os outros também, né, porque a gente sabe que se tá ruim, fica difícil de acompanhar e de curtir e tal, e acho que essa certeza, né, de saber que não é só talento, é dedicação também, dá um alívio para o músico que sabe que pode chegar lá, não precisa ficar achando que é talento, nunca vou conseguir tocar. Tá aí muitos alunos do Dani que provavelmente podem ter começado assim e hoje já estão como o Dani, né? Basta dizer isso. Obrigado, Sassá. Um abraço, meu querido. Apareça, viu?
né? O que que Então, acontece, Paty? Eu entendo a atividade musical, falando especificamente daquilo que eu faço, como um equilíbrio entre as duas funções, entre o cognitivo e o intuitivo. Tem gente que tem um intuitivo que vai na frente. Esse a gente pode chamar até o tal do talento, pode até ser, até aceito, mas é impossível quem não tem um intuitivo desenvolvido chegar num resultado? Sem dúvida. Como? Através de alimentação do cognitivo. Você entregar conteúdos técnicos, teóricos e quebrar o código em variáveis que a pessoa consiga assimilar, levando em consideração a bagagem que ela tem, toda a bagagem de vida, né? Que quando você está conversando com uma pessoa, você está passando com um processo didático junto a essa pessoa, você está entrando na vida dela e tentando entender o macro. Se você pensar só no micro, só naquela sua pequena tarefa, se você não compreender a rotina que ela tem, o tipo de vida que ela leva, quais são os seus objetivos, você não vai conseguir chegar Ei, Marcelo. Esse também é outro maluco, também outro daqueles. tá cheio de fãs aqui. Sim, hoje apareceram todas as figuras clássicas desse Instagram. Se você não tem essa ideia, né, de quebrar, não consegue quebrar esse código de uma maneira que o outro, o seu interlocutor, o cara que está aprendendo com você, que está disposto a fazer com que você entre na vida dele, você não vai atingir esse objetivo. Então, muito da atividade do didata, do professor de música, passa por compreender o outro e oferecer a ele, primeiro, ele vai comprar o que ele quer, mas você vai entregar o que ele precisa. É isso. Essa é em primeira e última análise. Você entendeu qual é a do sujeito. Muitas vezes o professor de música, ele é muito mais do que ensinar arpejo, escala e técnica. Você vai ensinar música. Mostrar que existem outras coisas, outras músicas, além daquelas que os caras já escutam todos os dias. Quantos alunos eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, do Stravinsky? Eu mostrei o Stravinsky, por exemplo. Nossa, que coisa incrível. Metaleiro, tá? Aluno metaleiro. Quantos caras nunca tinham ouvido falar, por exemplo, do Vivaldi? Aluno metaleiro. E aí eu ouvi falar assim, cara, que coisa incrível. Então você vê da onde. Aí você vai estendendo as possibilidades. O cara gostava do Raimundos, mas nunca tinha ouvido falar do Ramones. Ou do Sex Pistols. Entendeu? E aí você vai, enfim. Ampliando o repertório, né? Que é você mostrar que existem outras coisas também, né? Mostrar para as pessoas. Então, isso passa pelo projeto, pelo entendimento, pela análise, pelo diagnóstico. E é só com organização. Só com programa. Você tem que fazer um programa. A gente Só seguindo passo a passo. A gente padece de uma falta de uma escola de música dentro do Brasil. Uma escola de música, que eu quero dizer, uma escola de música popular brasileira, não de MPB, mas de música popular, rock, jazz, samba, pagode, chorinho, tudo. Uma escola de música popular para a música brasileira. A gente não tem isso, não tem uma metodologia diferente dos americanos, que tem aquele programa que vem desde o junior high e vai até o college, entendeu? Eles têm um programa gigantesco, com repertório, com fake books, com um monte de coisa catalogada. A gente está engatinhando, a gente não tem biblioteca aqui, né? Eles têm a Smithsonian lá, né? Imagina, a biblioteca gigantesca, maior do mundo, tudo. Tem desde a barba do George Washington até poeira de Marte. Então tem tudo. Então, a gente não, mas nós vamos chegar lá, organizando. Porque assim, se você tem um meio de trabalho que é desorganizado ou que tem essa fama, como que alguém vai investir nisso? Não vai. Exato. Não vai, porque ninguém quer nada desorganizado. Dia, né? Quê? Exato. Tem que quebrar paradigma todo dia, mostrar que isso não é. Totalmente. Não existe. Eu até anotei, né, que o Chico Science com Nação Zumbi tem aquela eu me organizando posso desorganizar. E eu acho que isso é totalmente o sentido da coisa, assim, porque é um atestado de validade da organização. Tem um potencial político na organização e na música que você consegue formar coisas coesas, né, que representam algo muito maior que você mesmo. E se você não se organizar, você não vai chegar nesse potencial da música,
da criatividade como um todo, com o seu trabalho diário, né? E também tem agora essa questão de comprar objetos, né? Comprar instrumento, comprar peças, comprar aquilo que você utiliza, cabo, caixas. Não são só os baixos que tem aí, não são 6 ou os 9 que você tem aí. E algumas pessoas até chamam de GAS, né? Gear Acquisition Syndrome. Foi uma das coisas que juntou o Zé com muitos outros músicos, né? O time, que a gente comentou aqui mais cedo. E sem organização, como é que você vai fazer? Ele mesmo tem planilha com tudo anotadinho, data de fabricação, o item, a marca, a cor, quando que limpou pela última vez. E se você vai ter um acervo enorme desse para explorar toda a sua criatividade e você não tem controle e organização, como que você faz? Né? No caso dele, especificamente, ainda tem uma outra agravante, né? Que ele é um baita profissional de logística, especializado em marketing de cadeia, então ele entende completamente todos os processos e ele aplica isso na vida cotidiana dele. Então você chega lá, tem lá todas as guitarras, tudo organizadinho, tudo de uma maneira assim, absurdamente bem esquadrilhada, tudo do jeito certo, separado. E ele consegue explicar por que ele tem 3 ou 4 que são de ser. Se você olhar de maneira grosseira, você vai achar que elas são iguais. Não são. Não são. Total. Você devia fazer uma parceria com ele e vender a planilha aí, ó, dos versos. Sandra, Sandra, sua amiga? É Sandra. Sandra, o Hércules Gomes, ele estudou comigo na Unicamp, era meu colega de sala na Unicamp. Nós estudamos juntos na graduação. O Hércules é um pianista de choro espetacular. Espetacular. Esse era da minha turma na Unicamp no milênio passado. Para que ele veja a marcação e entre você aí. Então ele te conheceu de cabelo também. Eu não era muito, eu já não tinha mais tanto. Eu já fui para a faculdade mais velho, né? Eu tinha uns 26, 27 anos quando eu fui. Ele tinha uns 19, assim, né? Mas eles eram mais novos que eu, mas eu já era cascudão, já trabalhava com música e tudo, etc. Bastante tempo, inclusive. E eu fui para a faculdade mais velho, né? Até porque eu já tinha feito outras coisas antes, etc. Sempre com aquela coisa meio assim, não vai, não vai. E eu já estava trabalhando com música há muito tempo depois que eu fui para a universidade, para a graduação, etc. Por organização sua também, né? Podia ter continuado achando que ia aprender tudo. Porque eu tinha uma dicotomia, né? Existe uma dicotomia em música popular que é o acadêmico e o empírico. Você tem essa dicotomia que se equilibra entre essas duas. Você anda nesse fio da navalha o dia inteiro. Isso é o daily basis. Então, você precisa estar tentando equilibrar essas você não precisa ser uma coisa ou outra, né? Não, de jeito nenhum. Você não precisa ser nada, na realidade. O melhor é se você for tudo ao mesmo tempo. O mais difícil, né? Mas não é fácil. Ser uma coisa só já é complicado. Depende de organização. Sim, depende. Depende de mais organização. Mais. Não é pouca. E para você ver como cada um tem uma organização particular, né? Não funciona igual para todo mundo. O que funciona para você não necessariamente vai funcionar para o seu aluno. E o autoconhecimento se torna um fator muito relevante dentro da música, dentro da organização, para você pensar na agenda. E aí o objetivo que a gente teve quando fez essa live não é assim, que a organização vai ser a solução para você sair tocando tudo que você quiser, mas que ela vai facilitar a vida do músico, né? Aliás, a organização facilita a vida como um todo. Eu sou suspeita, mas eu tenho certeza disso. Eu também concordo com você em gênero e grau, não tem nem o que discutir. Isso é o óbvio uluante. Eu falo assim, não, por que eu quero viver numa bagunça? Porque eu gosto assim. Não, é porque você tem preguiça. Não é porque você está incomodado, não é porque você... Não funciona melhor. Assim, claro que não. Óbvio que não. Entendeu? Gente, não sou eu que estou falando, tá? Não veio o julgamento da personal organizer. Não. Cara, o cara pode dizer, eu tenho meu próprio sistema de arquivo. Não. Eu sei me organizar dentro da minha bagunça. Pode até ser verdade mesmo. Mas você concorda que se tivesse um padrão um pouco mais óbvio, que não dependesse de 2, 3 alças de raciocínio, o seu processo seria muito menos moroso? Eu acho que assim, o processo é melhor quando mais de uma pessoa vai conseguir entender se você não estiver ali para resolver. É isso. Pronto. Se não faz sentido para mais de uma pessoa, só faz para você, porque você está dificultando para você mesmo, não é só para os outros, né? É isso. Estão falando exatamente a mesma coisa. É isso aí. Não, e a sua
cena é super movimentada. A cena de músico, você está em lugares diferentes a cada dia da semana. Se você não tiver organização e achar que se resolve na bagunça, em algum momento você vai esquecer um cabo. Aí você vai ter que pedir emprestado para não sei quem porque quebrou a corda. Ah, porque a baqueta é isso, não tem segunda baqueta, vai ter que sair para comprar e atrasa o show. Aí os seus amigos que foram assistir já não vão mais esperar. Aí os outros que estavam pagando vão querer ir embora porque atrasou. E, tipo, É? é uma dificuldade totalmente imposta por si mesmo, por falta de organização. Um simples checklist. Checklist já é uma ferramenta de organização. Você não precisa comprar um notebook para sair carregando e, sabe, assim, é uma coisa Não. realmente, Se tiver uma folha realmente de simples, papel, tá tudo bem já. né? Tem Ou até mais um gente checklist pra... mental mesmo, né? Pra você fazer, ter toda a programação que você faz. Isso é uma coisa que eu faço bastante. Que eu saio sempre com as coisas do mesmo jeito, assim, sempre com a mesma Ah, ordem de coisas. Assim, faz com que eu não esqueça nada. Eu sei exatamente o que eu tenho que sim, pegar porque e onde funciona as coisas vão. para você assim, né? É, Tipo, seus coisas estão sempre no mesmo lugar ali, daquela sequência de montagem. Se eu faço um checklist mental e passou, ótimo. Agora, se não perfeito. fazer nada e contar com a sorte todas as vezes, a sorte vai te salvar algumas vezes, mas Um não dia a todas. casa cai, né? Um dia a Aí. casa E é você que se cai. queima, né? É, Em todas as facetas da vida. sim. E até você, para não prejudicar a própria banda. Quem trabalha em equipe tem que saber disso. Não dá para ficar contando, não, mas eu me acho, não, mas se você faltar, se acontecer algum acidente, você precisa fazer alguém, né, resolver a situação. Não dá Como para é que vai depender só de ser você. isso? De que jeito a gente vai resolver? Não tem Eu sei que como. é um passo muito longe, né? É uma muito distante, mas até sobre luto eu já falei sobre isso, porque se você não consegue deixar as coisas organizadas, o luto para as pessoas que você deixar para trás vai ser muito mais dolorido. O Marcelo está falando aqui, o Marcelo é artista circense e trompetista, usa muito checklist antes de todo espetáculo e é essencial. Sim. E é uma das ferramentas mais simples que tem, sabe? Não é nada de outro mundo. Você sabe o nome daquilo que você tem, a sequência em que deve pegar e colocar no carro, mas tem gente que prefere, né, deixar para É. lá. É E mais tem um lugar no difícil, escolhe o carro, mais tem um lugar no difícil. carro para cada coisa, assim, sabe? Tem um lugar no carro. Uhum, Você olha e fala assim, tá faltando X. Pronto, você já viu, tá ali. Você põe sempre no mesmo lugar, do mesmo jeito, não tem como você uhum, esquecer nada. Você, tá faltando X, Y, Z. Por quê? Porque não tá aqui. Acabou. É simples. E você leva isso pro menor, dentro da mochila. Você tem a mochila que você vai levar as suas coisas. Se você colocar o cabo sempre no mesmo lugar, o afinador sempre no mesmo lugar, sempre, as ferramentas sempre no mesmo lugar, se você abrir e não tiver lá, você não. Não, será que eu pus em outro lugar? Não. Depois sempre no mesmo lugar. Acabou. É isso. uhum. E se não tiver lá, você esqueceu, meu amigo. Esqueceu, acabou. Não é? Já se Pronto. prejudicou. É isso. Gente, se alguém quiser colocar perguntas, fica à vontade, tá? Eu vi aqui alguns comentários, muitos fãs do Dani aparecendo. Du tá falando, lembrando do episódio do Caipifrutas. Caipifrutas era uma barraca de drink que tinha no carnaval em Itatiba, quando a gente foi tocar. Du tocou comigo no, no, É, no Só Malandros, 1 milhão de anos atrás. Uma banda de pagode baiano. nossa, pagode baiano. Isso aí. Sei lá. Estava na faculdade, isso aí. Para você Me ver como lembro. uma coisa complementa a outra, né? É uma outra linguagem dentro da música, diferente do que você toca outra. Sim, não. A verdade é assim, para mim nunca foi. Eu comecei a tocar, por exemplo, quando a gente conheceu, quando eu comecei a tocar no Voodoo, foi um pagamento de dívida comigo Uhum, mesmo. Eu nunca tinha tocado rock, tá? Tinha tocado todas as outras coisas, música árabe, baile, música italiana, sertanejo, axé, etc. Um monte de uhum, coisa, pagode, enfim. E nunca tinha tocado rock. E aí o Voodoo apareceu, o Voodoo, e a gente acabou fazendo, foi muito legal. Era uhum, uma maneira de pagar uma dívida comigo, com um adolescente lá uhum, atrás, que começou e tal. E eles estavam pagando uma dívida com eles mesmos, de lembrar, eu fiz a turnê de 20 anos do primeiro disco, né? Fizemos os shows dos 20 anos do primeiro disco. Então, era eles pagando a dívida deles e eu pagando a minha. Cada um diferente, né? Mas uhum, tudo do mesmo jeito. Assim. Então, não existe música. Para mim, não existia. Música não está em caixinhas. Assim. Para uhum, mim, música é um negócio só, assim, tudo, seja lá o que for. Se você estiver preparado para o repertório, você arruma. Você
se programa, se organiza, prepara o repertório e vai lá e encara a gig. Pronto. Então, esse Du também pode atestar a organização do Dani, porque para conseguir trocar tantos gêneros também faz diferença no estudo. Se você Mas, não estudar, você vai levar uns vícios de outras músicas, né? se eu tiver que falar, quando eu falo para os meus alunos, se eu tiver que falar alguma coisa para você, o que você precisa aprender na sua vida? Se você puder aprender só uma coisa, se isso fosse possível, eu diria repertório. Eu diria repertório assim, quanto mais vasto for o seu vocabulário, no sentido, mais interessante vai ser o seu som, sem dúvida. Isso é meio óbvio até, né? Mas quanto mais informação você colocar dentro de si próprio, mais plural você vai conseguir ser. Mais aberto, Mais aberto, em todos os mais aspectos, né? receptivo. Sem dúvida. É isso. Eu vou Despide de falar qualquer tipo de preconceito, etc. totalmente. Abandonar esse vício de falar de funk no Brasil como se isso fosse uma coisa negativa. Aprendi Não tem nem. muito, é um grupo. Aí gostava de tocar e não de estudar. Já mudou de vida? Já, já. O Du sempre foi slash professional, sempre foi designer durante o dia e guitarrista de noite. Eu admiro quem consegue fazer as duas coisas, consegue levar em paralelo as duas coisas. Eu nunca consegui. Eu sempre trabalhei com música e só, né? Com música e as outras atividades diurnas eram relacionadas à música, seja lecionando, seja gravando, seja produzindo, seja o que for. Mas sempre relacionado à música. Não tinha uma segunda atividade assim, totalmente diferente. Então, eu admiro quem consegue, assim, acho incrível. Coisas diferentes. Pois é, isso depende do dobro da organização. Né? Estou falando de duas carreiras distintas, ou seja, duas agendas para administrar, dois processos para administrar, e assim, tudo dobrado. O que demanda ainda mais organização. Mais ainda. E aí você vai ter que entender quais são suas prioridades, né? Se é tocar, se é outra coisa, porque aí a gente já sabe que só com prioridade tudo que você vai conseguir mais sucesso, né? Exatamente. Eu acho que a gente já está concluindo a live de hoje. Eu vou falar uma frase que eu estava estudando para essa live e vi o Dave Grohl falar numa formatura. Ele foi paraninfo de uma turma de música em 2013 nos Estados Unidos. E ele estava falando da trajetória dele, de como ele foi chegar no Nirvana, né, e tudo mais. E ele falou que depois do show, aos 13 anos de idade, ele percebeu que poderia criar a própria banda, escrever as próprias músicas, gravar o próprio álbum, criar uma gravadora, vender o álbum, agendar os shows, escrever e publicar uma fanzine, criar camisetas e tudo por minha conta. Agora, como que aos 13 anos ele realizou isso e agora ele chega, né, numa banda como o... Ai, meu Deus, chegou uma pergunta. Eu não considerava mais artista do que música, a gente subia no palco e resolvia, mas eu recomendo que estude porque você se prepara melhor e chega mais rápido aos seus objetivos. É o que a gente estava falando até agora. E a Sandra está perguntando se você teve um aluno muito desorganizado que você conseguiu ajudar. Sim, eu procuro propor estratégias, né? Porque uma coisa é você ter ideia do conteúdo técnico que você vai passar para o cara. A parte do instrumento, as partes teóricas, de harmonia, de percepção, etc, etc. Outra coisa é você dominar a ciência pedagógica, que é a parte de como transmitir esse conhecimento. Então, você traça estratégias. Sempre trabalhei com um negócio chamado construtivismo em pedagogia. Uma estratégia pedagógica chamada construtivismo. Que é onde o aluno constrói o próprio conhecimento vindo das menores porções para as maiores. Você pega algo que ele se apoia, um conhecimento que ele já domina, você poliniza aquilo com uma proposta, uma estratégia diferente, e aquilo cresce. E você vai reproduzindo repetindo esse processo até que ele alcance o seu próprio objetivo. E você vende isso para ele. Vender para o aluno isso, fazer com que ele compre essa ideia é a parte mais importante disso. Falar com o cara, olha, nós vamos fazer isso, essa é a ideia. Fazer com que o cara vislumbre. Então, nesse sentido, assim, todo mundo, quando
vai procurar aula de música, não tem a exata noção de como é que vai ser. Se o cara vai só te mostrar uma música, você vai aprender por imitação, se você vai criar algo diferente, se o sujeito vai te ensinar a fazer as suas próprias... Como é que vai ser? As pessoas não entendem. Muitas vezes o cara nem sabe o que ele quer com aquilo. Ele quer ter contato com aquele instrumento, fazer um som, etc, etc. Então, a sua responsabilidade como pedagogo, como didata, é mostrar que o caminho que ele almeja, que o objetivo que ele almeja tem um caminho. Você traçar esse caminho e, muitas vezes, mostrar que ele pode muito mais do que aquele objetivo. Então, muitas vezes, a desorganização do cidadão começa por não saber necessariamente vislumbrar a quantidade de possibilidades que ele pode alcançar estudando música. Né? E eu não estou falando só não estou nem falando dos valores agregados, de coordenação motora fina, de sociabilização, de uma série de outras coisas, confiança, etc, etc. Não estou nem falando disso, de você criar uma identidade como, aquele é o menino do violão, aquele é o menino do piano, aquele é a menina que canta, aquela menina que toca bateria, enfim, virar aquela pessoa, criar um avatar, que isso te destaca na multidão, isso agrega valor para a sua personalidade. Isso é uma outra coisa que a música. Não estou nem falando disso. Estou falando simplesmente, pura e simplesmente da parte do como chegar no conteúdo que você almeja. Muitas vezes a desorganização começa aí. E aí o didata precisa traçar esse processo, cara, entender onde o cara está, fazer um diagnóstico correto, saber onde ele quer chegar e traçar o processo. Então, a responsabilidade é sempre sua. Por mais que o cara tenha já na cabeça um negócio fixo do que ele quer fazer, você, de novo, entrega o que ele quer, você vende o que ele quer, mas entrega o que ele precisa. Sempre. Isso é o meu mantra. De todos os dias. Sabe que a organização é a mesma coisa, seja para residência, escritório, você tem que ouvir o que o cliente precisa ali e entregar aquela solução que vai funcionar melhor para ele. Ele pode não saber qual é. Muitas vezes o cara não sabe, exatamente. A maior parte das vezes ele não sabe. Aliás, é para isso que eles contratam, né? Porque a gente é o facilitador para chegar naquele objetivo. É exatamente isso. Essa é talvez a parte mais semelhante e próxima das duas profissões. O que você vai fazer? Você vai resolver o problema. Mas às vezes o problema nem existe. Ok, o cara está criando um monte de mito, mas entregar o que o cara precisa mesmo, como a Sandra está dizendo. É isso aí. Eu gostei muito. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Você gostou, Dani? Adorei. Você vai deixar gravada, Paty? Eu vou publicar daqui a pouquinho já. Tá. Aí eu já te marco e você pode deixar lá no feed também. Eu ponho no meu feed também, depois eu baixo, etc. Gente, eu gostei muito. Muito obrigada para quem entrou, para quem participou, comentou, fez pergunta. Eu vou falar o que eu faço, depois o Dani vai repetir também, vocês vão seguir nós dois, é a recomendação. Eu sou personal organizer. Olha aí, Sandra. A gente mencionou você, Ecos, agora você está entrando e está vendo aí, mas para cima você vai ver nos comentários, e aí você vê a live para ver por que a gente falou de você hoje. Então, voltando aqui, eu sou personal organizer, eu faço organização de residências, empresas, diversos setores, e sou designer de interiores também. Dani, fala dos seus serviços. Bom, eu sou professor de música, músico, tenho lá meus produtos digitais, entre lá no www.códigodosons.com.br, entre também no youtube.com/maestroinsano e no Semibreves Podcasts, podcast em todas as plataformas. Eu estou lá, você pode me achar em todos os lugares, Spotify, Google Podcast, enfim, Apple Podcast, estão em todos, entra lá no Semibreves, no YouTube, lá no canal Maestro Insano, e lá no Código dos Sons, www.ocódigodosons.com.br. Beleza? Obrigado pelo convite, Paty. Adorei. Imagina, eu também adorei, Dani. Gente, a gente está se despedindo, então, já, falta 7:55. Nossa, voou o tempo, a gente nem viu passar isso. Adorei. Adoro quando a conversa é assim, que a gente nem percebe e já foi. Foi muito
Muito bom. Obrigada pela participação de todos. Espero que vocês acompanhem nosso trabalho, que vocês tenham gostado. E se quiser deixar comentário no feed, aproveita para deixar que outros assuntos vocês gostariam de ver a gente falando, que a gente até marca outra, né, Dani? É isso, quem sabe? Vamos ver. Então tá bom, gente. Beijo pra vocês. Boa noite. Beijo, Paty. Bom show, hein, Dani? Obrigado, querido. Até mais. Tchau. Tchau.